Oi, tudo bem com você? Bom, então hoje vamos falar um pouco sobre o culto aos heróis dentro do paganismo grego. Bom, geralmente os heróis, eles eram considerados mais do que humanos, porém menos do que deuses. Mas, obviamente, a gente vai ter algumas exceções, que ficam melhor evidenciadas ali, dentro dos mitos e dos formatos de culto que a gente vai ter para Hércules e também para Asclépio. Mas, no geral, o culto aos heróis, ele era fundamentalmente localizado. Isso significa, que basicamente cada localidade poderia possuir ali os seus heróis específicos, que muitas vezes não seriam cultuados em outras regiões. Então, basicamente, cada demes, que seria ali um distrito local, normalmente constituíam, os centros urbanos de Atenas e também os complexos rurais da região, vai possuir uma grande variedade de heróis específicos, sendo, alguns deles mais conhecidos e outros menos conhecidos. Inclusive, muitos desses heróis são citados em obras clássicas, como a Ilíada e a Odisseia, por exemplo. Uma outra coisa muito importante também é observar que os heróis, eles poderiam ser tanto homens quanto mulheres, quanto adultos ou crianças. Geralmente o culto, a esses heróis, ele era fundamentado ali na presença do corpo, ou soma, desses heróis. Geralmente se encontrava, na sua terra-mãe. E essa soma, ou corpo, também pode ser representada por apenas uma parte do corpo, como só a cabeça, por exemplo, ou também só algum instrumento que pode representar esse herói. Também vale ressaltar que essa prática, de culto aos heróis, na presença do corpo, da cabeça ou de algum instrumento, objeto, não é algo que está restrito à cultura grega, tá? Essa também foi uma prática, muito comum ali entre os celtas. Uma outra coisa importante também acerca do culto aos heróis é lembrar que alguns dos detalhes, acerca dos rituais e também dos mitos desse herói, geralmente eram tidos como sagrados, tá? E mantidos em segredo. Então a maioria dessas informações eram mantidas ali, em segredo pelos locais e não eram reveladas a forasteiros. No geral, o formato de culto e honra a esses heróis, ele pode variar, mas geralmente ele está muito próximo, do culto e reverência aos deuses quitônicos, sendo, geralmente marcados por ritos externos que poderiam ser feitos, diretamente no solo, vertendo as oferendas diretamente no solo. Geralmente acreditava-se, que essa oferta libática, líquida, que entrava em contato com o solo e muitas vezes sobre o próprio túmulo, a região ali, a terra-mãe onde esse herói foi enterrado, ou acredita-se que tenha sido enterrado, poderia ativar a consciência desse herói. Dessa forma, ele poderia trazer ali conselhos, acerca da fecundidade e fertilidade da terra. Então, normalmente, assim como os deuses submundanos ou quitônicos, terrestres também, quando a gente oferta, algo para um herói, normalmente é reverenciada a terra, enquanto para as outras categorias de divindades, principalmente as celestiais, essa perspectiva de culto é direcionada aos céus. E a gente vai ter como principais exceções, os dois heróis que eu citei no início do vídeo, Hércules e Asclépio. Esses sim foram honrados, tanto como deuses como quanto heróis. Em relação às ofertas que eram feitas, a gente vai ter ali bastante similaridade ao culto realizado aos deuses quitônicos, e submundanos. Então, raramente durante esses rituais, o alimento ou as ofertas dedicadas eram consumidas pelos praticantes também. Inclusive, Pitágoras, em alguns de seus textos, indica que não era recomendado consumir alimentos que caíam no chão. Isso porque, a partir do momento que ele toca o solo, ele já pertence aos heróis. Outros textos, como o de Aristófanes, por exemplo, indica, que os heróis, quando deixados de lado, poderiam se tornar perversos e maliciosos, estando, relacionados a eles febre, piolhos, furúnculos, diversos outros infortúnios, que recairiam ali sobre a população local mesmo, que esquece e abandona os seus heróis. Um dos primeiros cultos que a gente vai ter dedicado a heróis e heroínas, que são ali melhor evidenciados através da arqueologia mesmo na Grécia, inclui o culto a Menelau e Helena, que era realizado ali numa cidade próxima de Esparta, e também um santuário, feito ali em Micenas, dedicado a Agamenon e Cassandra. Além desses, a gente também vai ter, santuários dedicados para a heroína Alexandra e para o herói Ulisses. A maioria deles são datados do século, aproximadamente, do século 8 antes da Era Comum, sendo um dos mais antigos o santuário de Pélope, localizado em Olímpia, que remonta ali o período arcaico aproximadamente. No geral, a adoração, o culto e reverência aos heróis era muito semelhante, também ao culto aos ancestrais. Bom, então é basicamente isso, espero ter ajudado e tchau, tchau.